Ainda, pessoal, a norma complementa. Os requisitos de segurança da informação são identificados por meio de uma análise e avaliação sistemática dos riscos de segurança da informação, né? O que ela quer dizer que são identificados por meio de uma análise e avaliação sistemática dos riscos? Primeiro, é de uma análise e avaliação de riscos parametrizada, que você seja capaz de repetir a cada vez que você fizer, para você gerar resultados consistentes, e feita periodicamente, né? Mais uma vez, lembrando da frase da engenharia de software lá, né? A gente tem três certezas na vida, né? A morte, os impostos e as mudanças. Como o nosso cenário de riscos vai mudar bastante ao longo do tempo, é pertinente que a análise e avaliação de riscos seja feita a intervalos regulares também. Outro aspecto de gestão que a norma cita, né, a 27002 já nos ajuda aí na introdução, é que os gastos com os controles precisam ser balanceados de acordo com os danos causados aos negócios, né, gente? Por que ela está falando isso? Porque ela está dizendo para você que, olha, não adianta para você, né? Aliás, você tem que procurar num cenário de controles e tratamento de riscos que controles que dentro do risco aos quais eles estão tratando, que eles sejam economicamente viáveis, né? Basicamente é o seguinte, você não vai gastar milhões de reais para implementar um controle que vai satisfazer um risco, que vai tratar um risco, mas cujo risco, se concretizado dentro da organização, o impacto dele é mínimo. Ok? Então, você deve balancear os gastos com os controles de acordo com os danos que eles causam aos negócios. E aí, mais uma vez, repetindo, né, que a análise e avaliação de riscos tem que ser repetida periodicamente para contemplar quaisquer mudanças que possam influenciar os resultados dessa análise e avaliação. Comece a observar o seguinte, que em se tratando de 27002, a forma como vem escrita, né, as recomendações, não está de forma taxativa, né, como vem na 27001. A 27001 é uma norma que manda, olha, deve ser feito isso, deve ser feito assado. Aqui na 27002, a gente vê uma sugestão, na verdade, né? Convém que a análise e avaliação de risco seja repetida periodicamente. Por quê? Porque isso daqui é o código de prática. Isso aqui não é certificação. Tá? Então, se você quiser utilizar ou não o código de prática, fica a seu critério. Se você quiser ter uma segurança da informação caótica, o problema é seu. Né? A norma também traz algumas recomendações para a seleção de controles na introdução. O que ela diz? Que os controles eles podem ser selecionados a partir dessa norma ou de um outro conjunto de controles ou novos controles podem ser desenvolvidos, tanto para atender às necessidades específicas, quanto para satisfazer aqueles requisitos que estão na 27001. Olha que interessante, pessoal. O que a norma está abrindo? Ela está dizendo o seguinte, eu não tenho nenhuma intenção de ser um alcorão sobre práticas e controles de segurança da informação. Nem tem essa pretensão. Você já imaginou se a ISO tentasse descrever nessa norma todas as práticas de segurança da informação aplicáveis a todos os tipos de negócio? Seria um trabalho praticamente inviável e seria um volume, né, de norma de absolutamente aí milhares de páginas. Então, não é uma pretensão dela. Então, ela diz, olha, você pode implementar controles selecionados aqui a partir dessa norma, ou você pode outros controles que você obtiver de outras cartilhas, né, de outras regulamentações governamentais, ou que você desenvolver internamente na sua organização, podem ser utilizados para atender às suas necessidades específicas de segurança da informação, né, à medida em que for sendo apropriado. Outro ponto importante é que a seleção de controle de segurança da informação ela depende das decisões da organização, tá ok? Ou seja, ela tem que estar alinhada com o que a organização espera da segurança da informação, baseada nos critérios para aceitação de risco. Lembra lá na 27001 que para você aceitar um risco, antes lá na fase de plan, os critérios para aceitação têm que ter sido definidos. Nas opções para o tratamento de riscos, né?
e no enfoque geral da gestão de risco aplicada à organização. Por fim, convém serem observados os requisitos de conformidade, ou seja, verificar qual é a normatização setorial daquela organização, quais são as normas internas do negócio, qual a legislação aplicável e alinhar a tua segurança da informação a esses requisitos. Outra seção interessante, né? outra parte interessante da seção 0, introdução, é quando ela fala do ponto de partida para a segurança da informação. O que acontece? Muitas das organizações que têm acesso ao texto dessa norma não têm absolutamente nada implementado quanto à gestão de segurança da informação. Nesse cenário, o que fazer? A norma diz, olha, aqui eu tenho um pontapé inicial para quem não tem nada, implementar um mínimo. E ela divide, né, esse mínimo em dois grandes grupos. Ela dicotomiza isso em dois grandes grupos. Um de controles considerados essenciais para uma organização, sob o ponto de vista legal, e outro grupo de controles considerados práticas. Sob o ponto de vista legal, os controles considerados essenciais são a proteção de dados e a privacidade de informações pessoais, a proteção de registros organizacionais e os direitos de propriedade intelectual. Guardem isso porque isso cai em prova. Ou seja, sob o ponto de vista legal, o que são os controles básicos para você começar a sua segurança da informação? Proteger os dados e a privacidade dos indivíduos, proteger os registros organizacionais e a propriedade intelectual. Mas também existem outros controles, né, para se poder começar a gestão da tua segurança da informação, que não são só regulamentares, não são só legais. São aqueles controles considerados práticas para a segurança da informação. O que eles incluem? Que você tenha um documento de política de segurança da informação, que você atribua oportunamente as responsabilidades para a segurança da informação, que você conscientize, eduque e treine em segurança da informação as pessoas envolvidas, que as suas aplicações, né, os seus sistemas, processem corretamente a informação, que você faça gestão de vulnerabilidade técnica, gestão da continuidade de negócio, que você faça gestão de incidentes de segurança da informação e que você faça melhorias. Aí a norma nos diz, olha, esses controles aqui, para um ponto de partida de segurança da informação, se aplicam para a maioria das organizações e na maioria dos ambientes. Mas ela adverte, apesar disso daqui ser um ponto de partida, é recomendável que a seleção de controles seja feita baseada na análise e avaliação de riscos. Por que ela está dizendo isso? Olha, esse ponto de partida para SI é para quem está no caos, é para quem está no limbo, para quem não sabe nem por onde começar com a segurança da informação. Então implementa esse mínimo para você ter condições de no futuro fazer a implementação mais elaborada da tua gestão de segurança da informação. Então aqui tem uma mini seleção de controles para você ter um básico. Mas, apesar disso aqui ser um ponto de partida, é recomendável a seleção de controles com base na análise e avaliação de riscos. Ok? Outra definição importante na introdução, os fatores críticos de sucesso. Quais são os fatores críticos de sucesso segundo essa norma? Olha, para a tua gestão de segurança da informação dar certo, você tem que ter basicamente uma política de segurança da informação, objetivos e atividades que reflitam os objetivos do negócio. Não adianta você copiar a estrutura do teu sistema de gestão de segurança da informação de uma outra organização, porque provavelmente não vai refletir os teus objetivos de negócio. Que além disso,
toda a tua abordagem, a estrutura de implementação, manutenção, monitoramento, melhoria da segurança da informação, que ela seja consistente com a cultura organizacional. Por quê, gente? Se você tem uma organização cuja cultura de gestão é absolutamente leniente, não adianta do dia para a noite começar implementando controles de segurança da informação extremamente rígidos. Ninguém vai seguir. Então toda a tua abordagem para implementação, para manutenção, para controle, tem que ser consistente com a cultura organizacional. A forma da organização conduzir determinados procedimentos. Outro fator crítico de sucesso, comprometimento e apoio visível dos níveis gerenciais. Lembra lá na 27001 das responsabilidades da direção. E que lá eu falei para vocês, de nada adianta, meus queridos, a base da pirâmide implementar uma belíssima gestão de segurança da informação se aqueles que estão no topo da pirâmide na organização não disserem eu concordo com isso e a partir de agora isso vai ser implementado para todos. Ainda que haja um bom entendimento dos requisitos de segurança da informação, da análise e avaliação de risco, da gestão de riscos. Ou seja, que você conheça o que é requerido em segurança da informação, inclusive aquilo que está prescrito na 27001, que você tenha ciência de como funciona e do que a tua análise e avaliação de riscos diagnosticou o teu negócio e como a tua gestão de riscos é feita. Outro fator crítico de sucesso, divulgação eficiente da segurança da informação para todo mundo, gerente, funcionário e todas as partes envolvidas para se alcançar a conscientização em segurança da informação. Todo mundo que está envolvido no teu processo de negócio, inclusive terceiros, tem que ter a clara e nítida consciência sobre segurança da informação. Por isso, uma divulgação eficiente é um fator crítico de sucesso. A distribuição de diretrizes e normas sobre a política de segurança da informação para todos os gerentes, funcionários e outras partes envolvidas. Importantíssimo também, gente. Por quê? Porque muitas vezes não adianta só você divulgar que aquela organização faz gestão de segurança da informação, mas que as pessoas tenham a exata noção das diretrizes para saber qual é o compromisso dela, quais são suas obrigações quanto à segurança da informação. Ok? Outro fator crítico de sucesso, lembra da minha frase? Não existe TI sem dinheiro. Então tá lá, provisão de recursos financeiros para as atividades da gestão de segurança da informação. Ok? Outro fator crítico de sucesso, provisão de conscientização, treinamento e educação adequados. Não adianta também, não resolve numa organização que o topo da pirâmide, os gestores, os gerentes, os diretores, estejam plenamente conscientes, tenham feito uma estratégia maravilhosa para a gestão de segurança da informação. Mas se todo mundo que está abaixo deles ali não for adequadamente conscientizado, treinado ou educado quanto à segurança da informação. Mais um fator crítico de sucesso, o estabelecimento de um eficiente processo de gestão de incidentes. Pessoal, a gestão de incidente é muito importante, porque é nela que você vai identificar preliminarmente, eventuais problemas no teu sistema de gestão de segurança da informação. Pontos onde você está falhando, e que você reincidentemente está tendo que ali dar uma pequena giradinha na roda para poder voltar as coisas nos eixos. Então o processo de gestão de incidentes é essencial. Primeiro, para tratar aqueles incidentes, dar uma resposta rápida aos incidentes que forem ocorrendo. E segundo, identificar ao longo do tempo os padrões de erro, problemas que estão acontecendo. Outro fator crítico de sucesso, implementar um sistema de medição. Tem uma frase clássica, que diz que nem sempre é aplicável em todos os cenários de tecnologia da informação, mas que para esse cenário nosso aqui é bastante pertinente. É difícil controlar, gerenciar aquilo que você não consegue medir. Então, você tem que implementar um sistema de medição para avaliar o desempenho da gestão da segurança da informação e para você obter sugestões para melhoria.
Se você faz um sistema de medição, se você implementa um sistema de medição, o que acontece? Ao longo do tempo, você consegue comparar seus resultados e evolução no seu desempenho. Seção 1. Objetivo. Qual é o objetivo dessa norma? Essa norma estabelece diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter e melhorar a gestão de segurança da informação em uma organização. Os objetivos definidos nessa norma provêm diretrizes gerais sobre as metas geralmente aceitas para a gestão de segurança da informação, ou seja, sem pretensão de querer ser um manual prescritivo sobre práticas de segurança da informação. Ok? Guardem esse pequeno mnemônico aí, que é o IIMAME: iniciar, implementar, manter e melhorar. Se numa questão de prova os senhores se depararem com a norma estabelece diretrizes para iniciar, implementar, manter e melhorar, o IIMAME, você sabe que a questão está se referindo a 27002. A mesma proporção, a mesma via, que se a questão de prova se referir ao EIOMAN, é o estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar, a questão está se referindo à norma 27001. Ok? Seção 2. Termos e definições. Veja que, a exemplo da 27001, a norma começa a preparar o cenário, né, para que você entenda os controles e que haja um nivelamento teórico de quem está querendo seguir os preceitos da norma até chegar-se ao ponto das práticas, né? Ativo. O que é ativo, gente? A gente já viu essa definição antes e é qualquer coisa que tenha valor para a organização. É uma definição bastante ampla e, portanto, muito simples de ser acertada em prova, de ser matada em prova. Qualquer coisa que tenha valor para a organização. O que é um controle? Gente, o controle é a forma de gerenciar o risco, incluindo política, procedimento, diretrizes, práticas ou estruturas organizacionais que podem ser de natureza administrativa, técnica, de gestão ou legal. Ou seja, no contexto das normas, o controle é usado como um sinônimo para proteção ou para contramedida, uma resposta que eu dou ao risco. Diretriz. Diretriz é uma descrição que orienta o que deve ser feito e como para se alcançar os objetivos estabelecidos nas políticas. Ou seja, eu estabeleço uma política que determina uma série de pontos a serem seguidos em segurança da informação. Mas como a implementação desses pontos é orientada? Através das diretrizes. É nela, né, na diretriz que está descrito o que tem que ser feito e como tem que ser feito para alcançar o objetivo estabelecido na política. Outro termo e definição importante: recurso de processamento da informação. É qualquer sistema de processamento da informação, serviço ou infraestrutura ou as instalações físicas que os abriguem. Guardem esse conceito, porque isso vai ser exigido mais lá na frente, quando a gente estiver falando dos controles do gerenciamento das operações de comunicações. Ok? O que é segurança da informação para essa norma? É a preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade da informação, exatamente como vimos o conceito da 27001. A gente sabe que, adicionalmente, outras propriedades, tais como autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade, também podem estar envolvidas. A definição da 27001, né? Aqui, um cuidado com as definições de evento e incidente, porque isso cai muito em prova e muitas vezes esses conceitos são invertidos. O que é um evento de segurança da informação? Lembra que eu chamei para vocês a atenção de que evento de segurança da informação
como uma regrinha para vocês decorarem e entenderem o que aconteceu, o que é como acontece, é uma alteração no estado de um ativo. Então a norma traz identificação de que evento de segurança da informação é uma ocorrência de um sistema, serviço ou rede que indica uma possível violação, guarde essa palavra, possível violação da política de segurança da informação, ou falha de controle, ou uma situação previamente desconhecida que possa ser relevante para a segurança da informação. E incidente de segurança da informação? Ele é indicado por um simples ou uma série de eventos, ou seja, já estamos falando que o incidente é um evento ou uma série deles, mas não necessariamente um evento precisa se tornar um incidente. Então, um incidente é um evento ou uma série deles, indesejado ou inesperado, que tem uma grande probabilidade de comprometer as operações do negócio e ameaçar a segurança da informação. Cuidado com a inversão desses conceitos. E aí, por fim, nesse slide, o termo e definição para política. Políticas são intenções e diretrizes globais formalmente expressas pela direção. Um detalhe importante, formalmente expressas. Não adianta política, né, com relação à segurança da informação, que seja aquela de boca. Eu trabalhei numa organização recentemente em que você ia fazer botar uma senha no banco de dados e um belo indivíduo lá dizer, não pode colocar essa senha porque é a nossa política. Sim, meu querido, onde está a política? Onde ela está documentada? Ninguém sabia. Então, a política, para ser política, para expressar intenções e diretrizes globais para a organização, elas têm que estar formalmente expressas e têm que ser feitas pela direção, ok? Definição de risco é a combinação da probabilidade de um evento e de suas consequências. Já chamo a atenção para um outro cenário. Um risco é a concretização de uma ameaça sobre uma vulnerabilidade. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho um ativo de informação. Se aquele ativo tem uma vulnerabilidade e existe uma ameaça no ambiente capaz de explorá-la, então existe risco. Agora, se eu tenho um ativo que tem uma vulnerabilidade, mas não existe ameaça capaz de explorá-la, então eu não tenho risco. A mesma proporção que eu posso ter um ativo que não tem nenhuma vulnerabilidade e que existem milhares de riscos no mundo. Ainda assim, não há risco para aquele ativo. Ok? Então, a definição da norma é a combinação da probabilidade de um evento e suas consequências, ou da possibilidade da concretização de uma ameaça sobre uma vulnerabilidade. Análise de riscos. É o processo preliminar durante a análise e avaliação de riscos, em que se faz uso sistemático de informações para identificar as fontes e estimar, gente, estimar o risco, ou seja, este é um processo qualitativo, simples, rudimentar até, ok? Pulo para o conceito 2.12 da avaliação de riscos, que é o processo de comparar o risco estimado na análise com critérios de risco pré-definidos para determinar a importância do risco, inclusive aplicando aqui métodos quantitativos. Ou seja, a avaliação de riscos é um processo mais elaborado, mais refinado. Então, a análise e avaliação de riscos é o processo completo de análise e avaliação de riscos, que começa por uma análise qualitativa e vai até uma avaliação que pode ser quantitativa. Ok? Gestão de riscos. Qual a definição? São atividades coordenadas para direcionar e controlar uma organização no que se refere a riscos. Aí tem uma nota, que a gestão de risco geralmente inclui análise e avaliação de risco, tratamento, a aceitação e a comunicação, né? E a gente sabe pela 27005 que além disso daí, a gente tem a definição de contexto. O tratamento de risco
por sua vez, é o processo de seleção e implementação de medidas para modificar um risco. Meus queridos, o tratamento do risco, talvez, dentro do processo de gestão de riscos, se equipare à importância da análise e avaliação de risco, porque não adianta nada eu conhecer aquele risco e não tomar uma decisão oportuna de como remediá-lo, né? Mais uma definição, terceira parte. O que é a terceira parte no contexto da norma? É a pessoa ou organismo reconhecido como independente das partes envolvidas no que se refere a um dado assunto. Ou seja, são os terceiros, né? Definição de ameaça, para essa norma, é a causa potencial de um incidente indesejado que pode resultar em dano para um sistema ou organização. A ameaça é a causa potencial de um incidente. Guardem isso que cai em prova também. Por outro lado, a vulnerabilidade é a fragilidade de um ativo ou grupo de ativos que pode ser explorada por uma ou mais ameaças. Simples a definição, né? E cai bastante também. A vulnerabilidade é a fragilidade de um ativo ou grupo de ativos.